Olá pessoal, vamos tratar agora dos crimes contra a família, sempre lembrando, né, que dentro daquela concepção do bem jurídico penal constitucional, né, os crimes contra a família, eles têm o seu fundamento constitucional lá nos artigos 226, 227 lá da Constituição Federal, né, que fala principalmente da obrigação do Estado, né, na manutenção da família. E a gente começa com o artigo 235, um crime ainda muito criticado, né? Um crime que, no meu ponto de vista, também já deveria ter saído aqui do Código Penal, que é o crime de bigamia. Então diz lá, ó, contrair alguém sendo casado, novo casamento. Então a primeira coisa que a gente encontra aqui é que o crime de bigamia, quando ele fala em contrair, ele quer dizer convolar, ajustar, formalizar, né? Alguém, né? Uma pessoa já casada, né? Um pressuposto normativo do tipo, né? Que a pessoa já seja casada, novo casamento. Isso significa dizer, né, que o crime se consuma, né, com o segundo casamento válido, porque há necessidade que o casamento anterior ele seja válido, né? Se for um casamento que foi anulado, não há que se falar em bigamia, né? Aí alguns autores dividem esse crime de bigamia em interna e internacional. Interna, quando isso ocorre dentro do território nacional, o sujeito casa pela segunda vez aqui dentro do território nacional, e aí a gente teria o caso de bigamia interna. A bigamia internacional seria aquela bigamia em que o indivíduo casado aqui no território nacional, aqui no Brasil, ele contrai novas núpcias fora do território nacional. Se a gente lembrar lá do princípio da territorialidade, da nacionalidade, a gente vê, né, que ele pode responder pelo crime de qualquer forma, né? Quando a gente fala que esse crime só pode ocorrer em razão de um novo casamento, ou seja, da existência de um casamento válido anteriormente, a gente está dizendo que isso aqui é um crime de forma vinculada, ou seja, ele se vincula a um requisito, né, a um pressuposto normativo do tipo que é o casamento anterior. Né? A necessidade, quando ele fala novo casamento, é porque já há um anterior. Né? Aí a gente tem os problemas, né? Por exemplo, e se for união estável? Ele é casado, mas ele está em união estável com outra pessoa, haverá o crime? Não haverá o crime, né? Em razão do princípio da taxatividade, isso não é possível a gente pensar em crime. Ele fala, poxa, mas é uma coisa esquisita, né? É esquisita, mas não é. O casamento religioso que não tem efeitos civis também não serve para fins de bigamia. Por quê? Pelo princípio da taxatividade, que exige um casamento anterior válido, né? E o casamento anterior válido é sempre o casamento civil, né? Não é o casamento religioso. Agora, o religioso com efeito civil, tudo bem, né? E já é possível, né? Muitos se discutem também, bom, mas ó, ele casou, mas logo em seguida ele divorciou. O fato é típico ou é atípico? Em tese, né, de forma bem objetiva, o fato é típico, né, porque quando ele casou, né, ele tinha um casamento anterior, ele não havia se divorciado ainda. Então a gente tem a tipicidade aí, né, a gente tem o crime válido. Né? Se do ponto de vista social isso merece ser cuidado pelo direito penal, é um outro problema, né? Mas em tese a gente tem a questão da tipicidade. Um outro caso interessante também, que a gente tem aqui nesses casos de bigamia, é no tocante, e nós já tivemos decisões nesse sentido, das uniões poliafetivas. São uniões poliafetivas, né? São famílias constituídas de 3 membros, né? 3 membros, assim, como é que eu explico? Uma pessoa casa com 2, ou 2 e 2, né? Ou seja, a união, né, são de 3 pessoas, de mais de 2 pessoas, né? Então pode ser de 3, de 4, de 5, não importa, né? Mas é uma união poliafetiva. As uniões poliafetivas, elas são uma realidade na sociedade, não só brasileira, né, como mundial. Elas existem e estão aí.
A gente não tem como questionar isso, duvidar disso, né? Elas estão presentes aí. O grande problema que a gente tem, né, ou a grande discussão que a gente tem é o seguinte: bom, a união estável, afetiva, ou uma afetiva que seja, ela pode ser convertida em casamento de acordo com a Constituição. A Constituição Federal permite isso. Mas a Constituição Federal permite que seja poliafetiva convertida em casamento? Nós já tivemos casos desses no Brasil, já tivemos desses casos, em que o cartório, ele converteu uma união poliafetiva em casamento. Ou seja, a pessoa ficou casada com mais de uma pessoa, foi ao mesmo tempo, né? E aí a ideia é a seguinte, né? Bom, se eu tenho essa possibilidade no direito civil, no direito constitucional, por que o direito penal vai se preocupar com isso? Né? Não teria sentido uma coisa dessa, principalmente considerando o direito penal como última ratio, principalmente considerando o princípio da fragmentariedade, né? O direito penal retira o mínimo, né, das outras áreas do direito, né, para ele poder penalizar. Fora isso, não se fala em penalidade. Então a gente tem essas discussões, né? Alguns autores defendem, nesses casos, a aplicação da atipicidade conglobante, né? Se a gente lembrar o que é a atipicidade conglobante, né? Nós temos que olhar dentro do ordenamento jurídico brasileiro se há em algum momento um permissivo legal para aquela conduta. A partir do momento em que uma das disciplinas, né, ou vamos dizer assim, um dos segmentos, né, do direito, ele permite que aquela conduta seja realizada, não há razão para que o direito penal criminalize. Então essa é a chamada atipicidade conglobante. Se lembrar, a gente tem a tipicidade formal, tipicidade material e tipicidade conglobante. Essa atipicidade conglobante é isso: a gente tem um outro ramo do direito que autoriza aquela conduta. Eu não tenho porquê direito penal, pensar numa possibilidade de criminalização, né? Então é para se pensar realmente isso, né? A gente tem, como eu disse, né, que a consumação desse crime ocorre com o segundo casamento válido. A gente tem alguns problemas com relação à tentativa. Alguns problemas não, temos duas posições. Em primeiro lugar, a tentativa é admissível. Segundo ponto é quando essa tentativa ela é admitida. Quando é que a gente tem o final, no fracionamento do iter criminis, a gente consegue diferenciar: aqui terminaram os atos preparatórios e se inicia a consumação. Se ela não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente, nós temos a tentativa. E aí tem autores que dizem o seguinte, é possível a tentativa, sim, após o sujeito ou um dos contraentes, né, ou o contraente que já casado, casando novamente, disser o sim, mas não foi homologado pelo juiz de paz. Então ele disse o sim, que ele aceita se casar, mas esse casamento ainda não foi homologado. E assim se descobre o casamento anterior, não tem o segundo casamento, então nós temos uma tentativa de bigamia. Outros defendem que que a tentativa ocorre com o início da celebração. A partir do momento que se inicia a celebração, a gente já tem a tentativa. Eu fico com a segunda posição aí, com o início da celebração, né? Porque eu acho seria muito preciosismo, né? A gente esperar primeiro dizer o sim, para depois a gente ter a tentativa. Iniciou a celebração, a gente já tem a tentativa, né? Não vamos falar dos proclamas, né? Porque ainda está em processo, né? Que não pode ser que não chegue até adiante, né? Mas é de se pensar também, é um ponto para se verificar, né? O parágrafo 1º fala da bigamia privilegiada.
aquele que não sendo casado contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Veja que no caput, né, reclusão de 2 a 6 anos. Aqui ele fala reclusão ou detenção de 2 a 3 anos, né? Quer dizer, vai depender muito da circunstância, né, da análise do juiz na hora de aferir as circunstâncias do crime. Bom, e aqui ele diz o seguinte, né, ela é privilegiada porque a pena é menor. E se a gente parar para pensar, isso seria um caso de coautoria, né? O legislador aqui também, ele rompeu com aquela teoria unitária lá do concurso de agentes, né, para separar as condutas, né? Então, aquele que casado contrai novas núpcias, responde pelo 235 caput. Aquele que está casando, mas é solteiro, e sabe que o outro é casado, mas vai casar assim mesmo, que em tese seria um coautor, né, na verdade ele vai responder por essa forma privilegiada, com uma pena menor, considerando, né, que, né, na verdade ele não é casado, né, ele é solteiro, por isso uma pena menor, né. E o parágrafo 2º fala da extinção da tipicidade, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. É lógico, né? Se o primeiro casamento foi anulado, não vai existir mais o segundo. Havendo a anulação do casamento, acaba o segundo. O primeiro casamento acaba o segundo, né? Isso é meio lógico, né? Mas foi interessante o legislador trazer aqui, porque quando ele fala assim, considera-se inexistente o crime, nós não estamos nem falando aqui de extinção da punibilidade. Quando ele fala inexistente o crime, é exclusão ou extinção da tipicidade. E por que extinção da tipicidade? Por isso se eu preciso do segundo casamento válido, o primeiro não é válido, eu não vou ter o segundo. Então a gente não vai ter mais, não tem que se falar em bigamia. Ok? Pensem aí sobre esse crime, se deve continuar ou não. Abraço.